Então vamos ver qual é a resposta. A resposta é a alternativa E. MSN, escrita e conversa entre amigos na fala. Aí nós temos gêneros diferenciados, porém com algumas características semelhantes. Por exemplo, o MSN é uma conversa, né, que ocorre por meio do computador, mas que ocorre em tempo aí real, né, com uma conversação entre amigos, e a linguagem também, embora típica da internet, no caso do MSN, vai ser uma linguagem informal, como ocorre em uma conversa entre os amigos. Vamos ver agora o que é a coerência textual, né? Já falamos sobre os gêneros, que são todas essas características e várias estruturas de texto, mas todos os textos eles vão ter que ter uma característica importante, que é a coerência textual. A coerência de um texto é construída pela interação de fatores, entre eles o que está escrito no texto, ou seja, a língua manifestada e os conhecimentos prévios do leitor. Então isso é importante. Nós temos uma relação muito importante aí da língua, né, o código linguístico que é utilizado no texto, e também nós temos uma relação com o conhecimento prévio do leitor. É aquilo que ele já conhece pela sua experiência e é que é muito importante também na hora de fazer as relações, né, as suas inferências, perceber aquilo tudo que está dito ou subentendido no texto. Para que isso ocorra, o leitor tem que ter elementos que são elementos do seu conhecimento adquirido pela sua própria experiência de vida e pelos seus estudos. E um texto pode ser muito bem escrito, com emprego de termos técnicos específicos, mas se o leitor não conhecer o assunto, o texto não fará sentido para ele. Então, o que significa isso? Que, como nós já vimos, o texto é uma interação entre autor, né, produtor e leitor. Portanto, esse texto vai ter que apresentar, né, não é algo de mão única, como é uma interação, o leitor também desempenha um papel aí. E se o texto estiver muito bem escrito, né, muito bem organizado, pode ser que o leitor não compreenda. Por quê? Imagine um texto sobre física quântica, né, escrito por um PhD em física quântica, e alguém que não entenda nada sobre esse assunto vai ler esse texto, que, embora bem escrito, não vai fazer sentido para essa pessoa, né? Então, a maior parte do texto não vai ser compreendida. Por quê? Porque a pessoa não tem esse conhecimento partilhado com o produtor do texto. Então, vamos começar a ver agora os fatores de coerência, né? Então, dentro dessa coerência, que é essa organização, esse fazer sentido para o leitor, nós temos alguns elementos importantes. Então, um deles é a intencionalidade. A intencionalidade é um fator externo ao texto e se relaciona ao produtor do texto. O produtor preocupa-se em construir um texto coerente, coeso e capaz de atender aos objetivos do leitor. Então, aqui, claro, é a responsabilidade daquele que constrói o texto. Então, para ele começar a construir, ele vai ter que ter o quê? Uma intenção, que é um objetivo. Para que vai escrever aquele texto? Né? Para quem vai escrever aquele texto? Qual é o gênero de texto, então, de todo esse contexto que ele vai participar? Ele vai escolher uma forma, né? Um formato também para o seu texto. Então, ele vai se esforçar para, né, aí produzir o texto de acordo com as suas intenções. Quais são essas intenções? Ele pode querer informar alguém sobre alguma coisa, pode querer impressionar, alarmar, né? Ele pode querer convencer alguém de alguma coisa, né? Por exemplo, um texto publicitário, né? Vender algum produto. Persuadir, defender, né? Então defender alguma ideia, como uma tese de doutorado, por exemplo. Então, é essa meta que orienta a produção do texto, né? É essa meta que vai fazer
com que o produtor escolha a estrutura do texto, né, organize esse texto e escolha também a linguagem adequada. Um outro fator importante de coerência é a aceitabilidade. O leitor aceita o texto esforçando-se para compreendê-lo, né? Então, o produtor se esforçou para produzir um texto bem organizado. E qual o papel do leitor? O leitor tem que se esforçar para compreender esse texto, né? Então, para produzir e interpretar um texto de modo satisfatório, deve haver, além do princípio de cooperação entre autor e leitor, a partilha do código linguístico e conhecimento de mundo, né? Aquilo que eu já apresentei, que é justamente isso, um código em comum, né? Então, para haver a comunicação, nós temos que ter um código partilhado, pelo menos em parte, né? Imagine um estrangeiro que vai a algum país e fala mais ou menos aquela língua. Então aí nós vamos ter um código que não vai ser totalmente partilhado, mas poderá ser mais ou menos partilhado e a pessoa pode se fazer entender, né? E aí ela ajuda um pouquinho com meio de gestos, por exemplo. Agora, se alguém fala chinês e o outro, né, fala polonês, né, e aí não tem, né, a língua da Polônia, e aí o que acontece? Nós temos um polonês e um chinês conversando, não vão se entender e não vai haver, então, coerência textual. E o conhecimento de mundo, né, que nós temos aí, né, o conhecimento de mundo, então, é importante também. Alguém pode fazer alguma alusão, algum subentendido, que só é percebido se o outro tiver alguma informação em relação a isso. Então, nós temos esse princípio de cooperação entre o autor do texto e o interlocutor, aquele que vai ler esse texto. Um outro fator de coerência é a situacionalidade, que vai se referir ao contexto, né? Então, isso significa que nenhum texto surge do nada. Ele sempre está alavancado, ele sempre está aí, né, surge, né, de alguma coisa, origina-se de alguma determinada cultura, de um espaço social. Então, o produtor do texto e leitor devem estar situados em determinado contexto social, em um determinado contexto histórico e em um determinado contexto cultural, né? Então, esses três elementos são importantes: sociedade, cultura e história, né? Tudo isso é que faz o texto ser produzido. E um outro fator importante é a informatividade. O texto atende à expectativa do leitor ou rompe com essa expectativa. Deve-se observar o grau de informatividade do texto, considerando o público a quem o texto se dirige, né? E quanto mais novidades trouxer ao leitor, mais informativo será o texto, é claro, né? Aqueles textos que dizem o óbvio, aqueles textos que dizem o que todo mundo já sabe, não é um texto informativo, né? Quanto mais novidades ele trouxer, mais impacto ele vai causar ao leitor e mais informação também ele vai apresentar. O outro fator de coerência é a intertextualidade, né? Então, muitas vezes nós temos, para entender um texto, também relacioná-lo a outros textos. Intertextualidade é a relação de um texto com outro texto. Então, a intertextualidade ocorre quando se faz referência a esse outro texto. Alguns exemplos de intertextualidade. Primeiro aqui é a citação, que é o quê? Uma autoridade, por exemplo, sobre um assunto, né? Nós temos uma tese de doutorado e eu vou citar vários autores nessa tese e estou fazendo uma relação com outros textos no meu próprio texto. Paráfrase é a alusão a outro texto para reafirmar aquela mensagem, né? A paráfrase, para significa semelhante, então é uma frase semelhante, então é um texto semelhante ao outro, como um resumo, por exemplo, né, em que eu vou colocar as ideias principais, mas ele vai ser semelhante ao texto original. Paródia
eu vou contestar um outro texto, muitas vezes de forma irônica, né? Os programas humorísticos fazem muitas paródias, né? Aí, por exemplo, imitando, né, a fala de outras pessoas, imitando novelas, por exemplo. E também nós temos, se nós pensarmos, né, no dia a dia, né, qualquer elemento, qualquer poema pode ser aí parodiado, né, muitas vezes de forma cômica, mudando alguns elementos e mantendo a sua estrutura original. Temos um outro exemplo também de intertextualidade, que é a epígrafe, que é aquilo que se coloca geralmente no início de um trabalho acadêmico, né, no início de um conto, por exemplo, o texto, a frase, né, de alguma outra pessoa, por exemplo, que eu coloco no texto, e que são elementos aí importantes, né, também, e eu cito sempre o nome dessa pessoa ao final do texto. A tradução. A tradução, ela implica a intertextualidade na passagem de um código para outro código, porque é um tipo também aí de intertextualidade, vai fazer uma ligação entre dois textos. Então, eu vou ter o texto original em inglês, por exemplo, e alguém vai traduzir para o português, mas eu vou ter aí pontos de contato entre esses textos, né? Nós vamos mudar o código, vamos mudar as estruturas de frases todas aí do texto, mas vamos manter aí ideias originais, né? Ou tanto quanto possível mantê-las, né? É muito difícil nós termos uma tradução totalmente fiel ao texto original. Na verdade, uma tradução é sempre um pouco de uma recriação pelo tradutor, mas nós temos alguns elementos que têm que ser mantidos, senão não é uma tradução, né? É um outro texto. Então, também eu mantenho um contato. Então, o que é, retomando, né, a intertextualidade? É justamente isso, como na citação, na paródia, na paráfrase, na epígrafe, né, na tradução, manter algum contato com o texto original, fazendo algum tipo de mudança no meu texto, né? Então, mantenho uma parte e modifico um pouco a outra parte. E a coesão textual? Coesão textual equivale à relação entre as palavras agora, né? Entre as orações, entre os períodos, enfim, entre as partes que compõem um texto. Então, a coerência, né? Nós já vimos todos esses elementos importantes para que o texto faça sentido, mas além da coerência eu tenho que ter a coesão. O que é a coesão? São elementos linguísticos agora, né, que eu vou ter no texto, que vão fazer com que essas palavras, né, as palavras de um texto, fiquem bem ligadas, bem articuladas. E essa coesão pode ser estabelecida por meio de mecanismos referenciais ou sequenciais, segundo os estudos linguísticos, né? Então, aí nós vamos ver daqui a pouco, né, de uma forma mais detalhada, como isso ocorre. A coesão referencial é a retomada ou antecipação. Há classes gramaticais, artigos, pronomes, numerais, advérbios e verbos que funcionam no texto como elementos de retomada, são chamados anafóricos, ou de antecipação, catafóricos, de outros termos enunciados no texto. Então, por exemplo, estamos reunidos para examinar o caso. Ele deve ser bem analisado. Então, esse ele refere-se a quê? A caso. Ele está retomando, portanto, é um elemento anafórico. Meu desejo é este, viver bem. Este, nós temos aí um pronome que vai apontar alguma coisa que vem antes, né? Ele antecipa o quê? Viver bem. Então, aí, ele tem uma função catafórica, né? Então, o anafórico retoma e o catafórico aponta algum elemento que ainda não apareceu no texto. E a coesão referencial é um termo retomado relacionado ao contexto. Então, o termo substituído ou retomado pode ser inferido pelo contexto também. Por exemplo, estamos aqui para examinar o caso. Esse aqui vai depender do lugar em que a pessoa está. Então, a palavra aqui, se não houver referência explícita anterior,
leva à inferência de que se trata do local em que ocorre aquela determinada situação, né? Então, o aqui vai mudar dependendo do contexto, né? O seu referente vai ser outro quando mudar a situação. Vamos agora à próxima interatividade. Assinale a alternativa que não apresente um exemplo de intertextualidade. Alternativa A, citação. Alternativa B, paráfrase. Alternativa C, conjunção. Alternativa D, paródia. E alternativa E, tradução. Então, pense bem na resposta e depois eu volto com ela.